participasse da leitura, lendo os versículos pares. Eu lerei os ímpares, a igreja os versículos pares. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 17, a palavra de Deus nos diz assim: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amém. Querido, meu irmão Marco está ali. E o Marco sabe muito bem que o caminhão dele não anda sem combustível, não é verdade? Tem como andar sem combustível? Tem não, né, Marco? E mesmo que tenha combustível, se ele não pisar no acelerador, também não anda. Não é verdade? Um veículo só sai do lugar, ele só é movido por algo. Ele só consegue ser movido, aquele motor do caminhão, do automóvel, qualquer que seja, se tiver o combustível. E mesmo tendo combustível, tem outras coisas que fazem ele funcionar. Precisa pisar no acelerador, não é isso, Juan? Motorista de ônibus, de caminhão, de van. Precisa ter um óleo, precisa ter a manutenção, tudo adequado para que esse veículo mova. E você também já parou para pensar no avião? Como que o avião permanece lá em cima? 80 toneladas. Não sei se alguém aqui tem medo de viajar de avião. Nunca viajou porque tem medo. Tem alguém aqui, será? Não vou constranger, não vou pedir para levantar a mão, não precisa, tá bom? Não precisa mostrar que você tem medo. E não tem problema com isso, porque tem outras pessoas que têm medo de outras coisas muito menor do que avião. Né? Não precisa nem falar. Mas o que faz o avião ficar lá em cima? Se você não sabe, fica muito mais fácil o avião levantar voo quando ele vai contra o vento. Mas é interessante, para que ele ir contra o vento precisa ter motor, precisa ter combustível. Porque aquela pressão do vento contra vai fazer com que ele levante voo e vai fazer com que a pressão do vento por baixo das asas vai fazer com que esse avião seja sustentado lá em cima, independente do peso enorme que ele está ali carregando, 80, 90, ou às vezes um cargueiro de muito mais toneladas. Mas e nós cristãos? O que move o nosso coração? O que move a nossa vida? O que vai fazer com que nós estejamos num constante movimento? Será que é vir à igreja? Será que o fato simplesmente de vir à igreja move a nossa vida em direção a Jesus? Não basta apenas vir à igreja. Será que entregar o dízimo e a oferta nos move a fazer a vontade de Deus? Só o fato de entregar? Também não. Não é o fato de ser um religioso, não é o fato de cumprir alguns requisitos que vai nos levar a mover na direção certa, de forma correta, de forma que Deus é glorificado, exaltado, e de forma que nós sejamos bênção na vida das pessoas. É necessário algo muito maior. E é sobre isso que nós vamos pensar nesta noite, sobre movidos não pelo combustível, movidos não pelo vento,
movidos não por uma expressão meramente religiosa, de religiosidade, mas movidos pelo amor de Cristo. Nós vamos pensar nesta noite nesse tema, movidos pelo amor de Cristo. O texto que nós lemos, acompanhe comigo, versículo 11, versículo de número 12 e 13, diz assim: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendando novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Em primeiro lugar, nós vemos que o apóstolo Paulo entende que estava movendo cada um deles na missão para com a igreja de Corinto, uma igreja complicada, uma igreja que vivia numa cidade que tinha um contexto também muito difícil. Existia ali um contexto de muita idolatria, existia um contexto de muita prostituição, relações sexuais ilícitas. Esse era o contexto da cidade de Corinto. Mas Paulo vai lembrar aqueles irmãos que estavam movendo a vida dele e daquelas pessoas que com ele trabalhavam em prol daquela igreja de Corinto, era o amor de Deus. E isso os movia a cumprir o propósito de Deus. E ele começa dizendo que ele só fazia isso porque ele estava cada vez mais conhecendo a Deus e temendo a Deus. E quanto mais ele conhecia a Deus, mais ele temia a Deus. E quanto mais ele temia a Deus, mais ele via a necessidade de pregar o evangelho àquelas pessoas. Portanto, ele cumpria a missão para a qual ele estava designado. E eu quero então, nesse primeiro ponto aqui, pensar com você nesta noite, para que você reflita: será que eu estou me esforçando ao máximo para que outros conheçam a Deus, para que outros temam a Deus? Será que eu estou me dedicando para, como Paulo diz aqui, persuadir essas pessoas a quem é Deus? Quem somos nós? E o quanto nós dependemos de Deus? Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aqui nesta noite, não adianta nós olharmos para as pessoas e julgarmos as pessoas e dizer: fulano é perdido, fulano é uma pessoa que não tem solução, fulano só vive pecando. Se ele não conhecer Jesus, vai continuar na mesma. E para ele conhecer Jesus, eu e você precisamos compartilhar de Jesus. Nós precisamos levar este evangelho. E aí eu quero aqui te perguntar: qual é a sua motivação por estar aqui nesta noite? Qual é a sua motivação por servir ao Senhor? Será que é cumprir apenas um ritual religioso? Ou você realmente quer conhecer mais a Deus? Ou você quer realmente temer mais o Senhor, conhecer mais do Senhor? Será que o seu desejo realmente é agradar a Deus? Porque se a nossa motivação é as coisas daqui, é ter coisas aqui, a palavra de Deus nos diz que nós somos os mais infelizes dos homens. Mas e se a nossa motivação for a glória de Deus? E se a nossa motivação for agradar a Deus? Se a nossa motivação for falar de Cristo, for abençoar pessoas, e a maior bênção que nós podemos levar para uma pessoa, amados, é o evangelho de Jesus. Porque pense comigo, vamos pensar que uma pessoa está precisando de uma cesta básica, e aí você vai lá e leva uma cesta básica para esta pessoa, mas ela continua longe de Jesus. Vai resolver o problema dela? A cesta básica vai resolver o problema dela? Se ela está com fome? Resolve um problema imediato, a fome, mas não resolve o problema eterno se ela não tiver Jesus. E eu te digo que ONGs, organizações, empresas podem fazer um serviço social muito melhor do que eu e você. Existem pessoas especialistas num meio que é chamado de terceiro setor, que é esse meio social. Existem pessoas expert em conseguir recursos nas empresas, nos governos, fazer excelentes projetos de ação social. Mas se não levar
o evangelho, de nada adianta. Porque uma fome que é suprida, um viciado que deixa de ser viciado, uma pessoa que tenha qualquer outra necessidade social, se o evangelho não penetrar o seu coração, não vai ter vida plena, porque a vida plena só existe em Jesus. Então Paulo está lembrando os irmãos de Corinto: olha, nós estamos aqui e a nossa motivação é que o evangelho chegue transformador à vida de vocês. Inclusive ele usa até uma expressão de loucura, porque olha o que diz o versículo de número 13: porque se enlouquecemos, é para quem? É para Deus, mas se conservamos o juízo, é para vós outros. Por que Paulo diz isso? Porque ele tinha sido chamado de louco, e talvez eu e você somos chamados de louco por servirmos a Jesus. Está lá um bando de doido, olha lá, com Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja. Para que esse negócio de vigília? Para que esse negócio de orar? Para que esse negócio de preocupar-se com o outro? Para que esse negócio de entregar dízimo lá na igreja? Talvez pode ser loucura, amados, mas Paulo diz: essa loucura é para Deus, é para a glória de Deus. E se a gente se conserva em juízo, é mais para agradar a vocês, é mais para agradar as pessoas. Eu te pergunto, meu querido irmão, minha querida irmã, será que nós temos levado o evangelho que transforma corações? Será que nós temos entendido que o amor de Deus deve estar no meu coração e no seu coração, e levar pessoas a conhecer verdadeiramente quem é Jesus? Não existe possibilidade de nós vivermos um evangelho apenas de aparência, apenas de cumprir requisitos religiosos. Nós precisamos viver na prática. Meu querido, a bênção, hoje não vai ter, né? O pastor não está aqui para impetrar a bênção. Mas quando o pastor impetra a bênção, não é para você: fui abençoado, o pastor impetrou a bênção aqui, estou indo para casa. Quando o pastor impetra a bênção, ele está te enviando para você continuar pregando o evangelho, na segunda, na terça, na quarta, e por aí vai. A bênção nunca é para reter para nós, porque se eu e você retermos essa bênção para nós, nós estamos praticando apenas o Salmo 67, versículo 1, parte A. Mas o Salmo 67 todo fala de nós sermos abençoados para abençoar, para levar esta mensagem a outros. Vou pegar de novo aqui a ideia do avião. Ramon, você está indo aqui para o aeroporto de Vitória, você passa ali no centro de Vitória e vê que um certo homem bem arrumado está tomando umas, está enchendo a cara. E quando você entra no avião, você vê que ele é o piloto. E aí? Você já pensou nisso? O piloto do avião é aquele que você viu no bar enchendo a cara. Como que você vai entrar nesse avião? Será que você tem coragem de ficar nesse avião? Será que você tranquilamente vai ficar nesse avião? Como você agiria? Como você iria proceder? Eu acho que alguém de sã consciência, no mínimo, ia chamar alguém da companhia aérea e ia dizer: esse piloto, eu tenho certeza, convicção, que ele estava ali bebendo, não entra nesse avião, me coloque em outro avião. Aliás, não deixe ele pilotar esse avião, porque é perigoso, essas pessoas estão todas correndo risco. Agora eu e você, meus irmãos, nós estamos vendo pessoas caminhando a passos largos para a perdição, e nós vamos ficar sem fazer nada? Nós vamos entrar no avião e vamos achar que não tem problema nenhum?
Não basta, amados, pedir oração por um enfermo. Não basta, amados, pedir oração por uma situação que alguém está precisando de uma necessidade física, material. Nós precisamos falar do verdadeiro evangelho. Nós precisamos falar do pior perigo que alguém pode estar correndo, que é morrer sem conhecer Jesus. E nós só faremos isso ter sentido se nós mostrarmos às pessoas que elas precisam se render a Jesus. Por isso que Paulo está aqui falando que ele está se dedicando ao máximo em prol das pessoas. Na verdade, Paulo não está se passando por louco, mas o que Paulo está falando são verdades para aquela igreja, porque ele amava aquela igreja, ele amava aqueles irmãos, porque é impossível, amados, eu e você dissermos, ou falarmos para as pessoas que nós amamos a Deus, se nós não amamos aos outros. Não tem como ter uma coisa sem ter a outra. As duas coisas andam juntos, é cumprimento do amor de Deus. Eu e você, será que somos movidos por esse amor de Cristo? A ponto de morrer na cruz, Ele mesmo se entregar por nós? Segunda coisa que nós vemos nesse texto, desse mover de Deus por causa do amor de Cristo, está no versículo 14 e 15. Convido a igreja que leia bem alto, para que quem esteja em casa lá, leia junto, tá bom? Versículo 14 e 15. Leiamos: pois amados, nós vemos aí que esse movimento que é realizado pelo próprio Cristo, é porque Ele mesmo se entregou por amor àquele que realmente reconhece Ele como Senhor e Salvador. Porque pensa, por mais perfeito que alguém fosse aqui neste mundo, mesmo que alguém buscasse viver uma vida muito correta, e ele dissesse: vou me entregar na cruz, pode aqui pregar os cravos nas minhas mãos, nos meus pés, eu vou morrer, não seria suficiente. Precisava de alguém totalmente santo, totalmente justo, totalmente perfeito. Não foram soldados que cravaram Jesus ali naquela cruz, foi o próprio Cristo. Ele se entregou. Ele poderia dar uma ordem para que viesse milhares de anjos para defendê-lo. Não poderia? Poderia. E é interessante que certo rei, está lá registrado em Crônicas, ele orou e numa noite veio um anjo, e matou milhares de soldados sírios. Um anjo, imagine milhares de anjos. O que poderia fazer com o Império Romano? Destruir totalmente. Mas o que moveu Jesus foi o amor. O amor para com pessoas pecadoras como eu e você. Esta é a razão de viver do cristão. Não tem outra razão que não seja expressar o amor de Deus para com as outras pessoas. O fator principal é que Cristo morreu por nós. E o versículo então de número 14 vai dizer: porque o amor de Cristo nos constrange, um morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos, para que os que vivam, o que está dizendo o texto? Não vivam para si mesmo. Então, meu irmão e minha irmã, por que eu e você vamos viver para nós mesmos? Planejamos a nossa vida, planejamos a vida da nossa família pensando só em nós mesmos. Não pode ser assim. Nós não podemos continuar assim. Nós não podemos viver desta forma.
Porque olha o que o texto diz, no final do versículo 15: mas vivamos para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a nossa motivação é Cristo, é a glória de Cristo. A nossa motivação deve ser fazer com que Cristo seja conhecido das pessoas, é levar esta mensagem que transforma corações, é fazer com que a boa notícia seja conhecida do máximo de pessoas. E aí eu pergunto para você, o que você tem feito em relação a isso? Paulo ofereceu a si mesmo. Paulo passou por perseguições. Paulo foi açoitado. Paulo precisou fugir de noite. Paulo sofreu um naufrágio. Aquele que antes perseguia passou a ser perseguido por causa do amor a Cristo. E o amor a Cristo, no seu coração, fez com que ele se dedicasse às pessoas, fez com que ele fosse ao encontro desses irmãos de Corinto, fez com que ele não desistisse desses irmãos, fez com que ele não desistisse dessa igreja tão complicada, e que talvez seja um símbolo de nós, igreja do Senhor Jesus hoje. Porque quer ver um povo difícil é eu, é você, não é? Às vezes a gente deveria descomplicar as coisas e nós complicamos, e nós atrapalhamos muitas vezes ao invés de ajudar. Vamos viver para a glória do Senhor? Vamos viver para fazer a vontade do Senhor? Vamos viver para que o nome do Senhor seja glorificado e cada vez mais conhecido? Antes nós vivíamos para nós mesmos, mas agora nós somos chamados a viver para a glória do Senhor, para Jesus. Então a nossa motivação deve ser Ele. Sabe por quê? Porque Cristo tomou o nosso lugar. O castigo era para mim, o castigo era para você. Isso deve mover o nosso coração em direção à vontade do Senhor. O amor do Senhor Jesus deve ser o combustível, vamos assim dizer, já que a gente usou a figura lá do veículo, do caminhão, do avião, e ele precisa do combustível para se mover. Eu e você precisamos do amor de Cristo no nosso coração. Nós precisamos desse enchimento do Espírito Santo na nossa vida, porque senão nós não vamos nos mover em prol do outro. Será que um cristão, verdadeiramente cristão, se é que a gente poderia usar essa expressão, porque se eu digo cristão significa que é de verdade, né? Não existe crente falso, cristão falso, não existe. Mas o cristão, e aí eu volto a dizer, verdadeiramente cristão, não tem como ele viver sem o amor de Cristo. Vivemos num mundo tão complexo, muito complicado esse mundo que nós vivemos, e cada vez as coisas se complicam mais. Mas como viver aqui? Só com o verdadeiro amor, que é o verdadeiro amor de Cristo. Mas também o texto continua. Leia comigo versículo 16 e 17. Vamos ler juntos? 16 e 17. Assim olha só, o que acontece aqui é uma mudança de perspectiva, é uma mudança de prioridade, é uma mudança de valor. Normalmente nós vamos dar valor àquilo que move o nosso coração. Por exemplo, se o meu coração está voltado para adquirir um imóvel, então eu vou dar valor àquilo. Ou seja, eu vou querer ver coisas relacionadas àquilo, eu vou pesquisar a respeito daquilo.
O que Paulo está dizendo aqui para aqueles irmãos de Corinto e dizendo para nós, é que antes nós éramos movidos por uma vontade meramente carnal, humana, daqui. Os conceitos de Paulo estavam presos anteriormente às questões da sua linhagem. Eles ovacionavam os patriarcas, os antigos, a tradição. Mas Paulo está dizendo, se alguém está em Cristo é nova criatura. Ou seja, é uma nova percepção, é uma nova mentalidade, há uma transformação. Existe uma palavra muito interessante que é usada no Novo Testamento, chamada metanoia. É uma mente transformada, renovada. É como se uma dinamite fosse jogada e causasse uma explosão e mudou tudo. É isso que o Espírito Santo faz na vida de alguém e transforma aquele coração. Antes ele era rebelde, antes ele lutava contra Deus, antes ele não queria fazer a vontade de Deus, mas o Espírito Santo veio e mudou aquela realidade. Aquele que antes perseguia, passou a ser perseguido. Aquele que antes odiava os crentes, passou a amar os crentes, a ponto de ser chamado de louco por causa de Cristo. Ah, meus irmãos, essa transformação Deus continua fazendo. E sabe quem que Ele está usando? A igreja dele. E eu e você não podemos ficar fora disso, desta realidade que passa a ser diferente para muitas pessoas, porque antes não tinham esperança, mas agora tem esperança. Antes viviam para as suas motivações, desculpa aqui a expressão popular, viviam para o seu próprio umbigo, mas agora não, agora eles olham para uma nova realidade, para uma nova perspectiva, para uma nova maneira de viver. E aqui eu quero te perguntar, como você tem visto as pessoas ao seu redor? A começar na sua casa. Apenas um cônjuge? Apenas um filho, um pai, uma mãe? Ou como alguém que realmente você precisa amar? E se você precisa amar, você realmente deve expressar o verdadeiro amor, que não está preso às circunstâncias ou a motivações aqui, mas sim movidos pelo amor de Cristo. E o amor de Cristo, ele não é um amor de troca. Eu amo se o fulano me amar, eu perdoo se ele me perdoar. Não, o amor de Cristo não é assim. É independente das circunstâncias, porque antes nós éramos o quê? Inimigos de Cristo. Pensa o que é o inimigo? É alguém que está contra. Tem um ciganão lá de São Paulo que se converteu, que ele mesmo disse, antes eu não gostava de crente, não queria crente. E quando a minha esposa chegou aqui no acampamento e falou que era crente, eu expulsei ela daqui. E falei que ela tinha 7 dias para ir embora, sem direito a nada. Foi essa a atitude dele. Mas essa cigana convertida apontou o dedo para ele e disse, não precisa de 7 dias não, se em 3 dias Deus não fizer nada no seu coração, pode deixar que eu vou embora. E ninguém sabia de nada, e Deus desmarcou um compromisso numa igreja, que o pastor ia pregar, e desmarcado aquele compromisso que ele tinha, o pastor lembrou, tem um acampamento cigano, vamos lá, já que ele não tem nada para fazer. E foi lá no acampamento. Ninguém sabia de nada. Era o segundo dia que a esposa do ciganão tinha dito para ele que se em 3 dias Deus não fizesse nada, ela ia embora. E esse pastor chegou lá, começou a conversar justamente com esse cigano.
E depois de meia hora de conversa, falou que era pastor. Ele falou assim: minha esposa está com essa conversa de crente aí. Como o cigano dificilmente nega coisa para outro cigano, outro calom. E esse pastor era calom. Ele falou assim: então tá bom, já que você é calom, pode fazer um culto aqui na minha barraca amanhã. Mas eu não garanto que eu vou estar aqui não. Mas minha mulher então vai te receber aí qualquer coisa, meus parentes. E a história, amados, é que no dia seguinte, era o terceiro dia, aconteceu o culto na barraca dele. Ele ficou como aquelas pessoas, não tem aquela pessoa assim que fica de longe, tipo Zaqueu, não, só vou subir na árvore, ver o que está o movimento. Assim esse ciganão ficou lá, no cantinho, como quem não queria nada, mas ao final do culto ele estava ajoelhado, rendido aos pés do Senhor. E quando eu conto essa história e eu falo o nome desse cigano para outros ciganos, em alguns acampamentos que eu vou, eles falam assim: o do Vebarão é poderoso mesmo. Porque para mudar esse cigano, tem que ser muito poderoso. Esse é o poder de Deus, amados. É o poder que transforma, é o poder que muda. É só o amor de Deus que faz isso, porque eu e você éramos inimigos, mas nós somos amigos, mais do que amigos, nós somos chamados de filhos, e filho tem direito à herança, e filho participa das bênçãos, e filho desfruta da comunhão com o Pai. Olha que bênção, amados, que nós podemos desfrutar, mas tem outros que precisam ouvir desta verdade, e Paulo então fala: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É uma nova mente, é um novo coração, são novas motivações. Isso vai fazer com que eu vou querer que outros também sejam novos, eu vou querer que outros também participem do reino de Deus, eu vou querer que outros conheçam a Deus. Por isso que Paulo pôde dizer: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Agora ele não está mais querendo matar pessoas. Agora ele não está mais querendo consentir na morte de outros, como ele consentiu na morte de Estevão. Está narrado no texto de Atos dos Apóstolos, que ele foi um dos que consentiu na morte do diácono Estevão. Qualquer pessoa pode ter a sua vida transformada. Qualquer pessoa pode ter a sua vida perdoada. Qualquer pessoa pode ter esta nova vida. Qualquer pessoa pode ter essa nova motivação. Eu quero aqui te perguntar: você, o que identifica você? Qual é a sua identidade? Não estou falando o número lá não, tá bom? Do RG. Não estou falando o seu nome, que está lá no documento. Mas qual é a sua identidade? A do velho homem? A da velha natureza? Hoje pela manhã, lá na sala dos casais, foi trabalhado pelo diácono Marcelo, nosso novo professor, né? Novo professor, né, Odaí? O diácono Marcelo que deu aula hoje lá pela primeira vez. Estava meio nervoso, ele falou para mim. Diz ele que é difícil dar aula para presbiteriano, porque estuda muito a Bíblia, ele falou. Aí eu falei assim: ô Marcelo, acho que você passou no teste. Brinquei com ele, né? Qual a identidade que você carrega? Marcelo trabalhou hoje sobre o fruto do Espírito. Mas antes do fruto do Espírito, vêm as obras da carne. São coisas do velho homem. O que você carrega? As coisas do velho homem, da velha natureza, do homem sem Deus, do homem que tem motivação só para si? Ou nós vamos desenvolver o fruto do Espírito?
Porque não é fácil desenvolver o fruto do Espírito. Não é fácil praticar o fruto do Espírito. Pensa, amar, independente das coisas. Pensa na longanimidade, ser paciente ao extremo. Como diz Moody, dá vontade de revidar, mas não vou revidar. Será que eu tenho um ânimo longo? Será que eu já passei do velho homem para essa nova natureza? Nós precisamos ter as marcas de Cristo no nosso coração e na nossa mente. Nós precisamos ser movidos, movimentados constantemente pelo amor de Cristo. E se nós estivermos sendo movimentados, movidos, entendendo quem é Jesus, o que Ele fez por mim e por você, se nós entendemos o que significa esse amor de Cristo, nós precisamos viver esta nova identidade, esta nova natureza, esta nova criatura, com a nova forma de ver o mundo, de ver as pessoas, com projetos diferentes daqueles que a gente tinha antes. Convido você a abrir Efésios capítulo 4. Nós vamos ler juntos do versículo 22 até o 24. Efésios 4, 22 ao 24. Leiamos. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Esta deve ser a nossa identidade. Abrir mão, tirar a roupa do velho homem, tirar os pensamentos do velho homem, tirar as motivações do velho homem, para uma nova vida. Porque quando Paulo fala no versículo 24, vos revistais do novo, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. A verdadeira justiça não está nos órgãos do nosso governo. A verdadeira justiça está na pessoa de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele se fez justiça por nós. Aquela cruz era para mim. Aquela cruz era para você. Era eu que era para estar lá. O inferno está reservado para mim. Estava. Mas Cristo despojou tudo. Todas as ações do diabo, do inimigo de nossas almas. Quando Ele morreu naquela cruz. Satanás em hora nenhuma queria que Jesus fosse para lá. Satanás, ele é tão sujo que ele usou Herodes para matar milhares de crianças. Quando Herodes ouviu falar de Jesus, Satanás usou Herodes para matar milhares de crianças naquele tempo. Satanás não gosta de criança. Não foi assim no Egito? Hein? Ele não usou Faraó para matar um monte de criança? No tempo de Herodes, ele não usou Herodes para matar um monte de criança? Hoje Satanás está usando mães para matar crianças. Está usando mães para matar as crianças que estão no seu ventre. Satanás tem destruído pessoas e famílias. Satanás nunca gostou de crente. E ele nunca gostou de família, porque ele não tem família. Ele quer destruir a minha família e a sua família.
Ele tem destruído muitas famílias. Haja vista você olhar os jornais do nosso país e do mundo. Ele está usando leis humanas, feitas por homens perversos, que talvez eu e você votamos neles. Porque ele sempre foi contra Deus. A questão é, eu vou me coadunar com essas coisas? Eu vou passar a mão na cabeça das pessoas que fazem essas coisas? Ou eu vou apresentar o verdadeiro evangelho? Porque só vai acontecer mudanças, meus irmãos, se nós levarmos a verdadeira palavra que transforma, que é o evangelho de Jesus. Assim foi ao longo da história, amados. Não tem como lutar contra o Senhor, porque aquele que está em Cristo já é vitorioso. A vitória já está garantida. A volta de Jesus é certa. Adiantou lutar contra José? Pare para pensar um pouquinho. Adiantou os irmãos de José lutar contra ele? Hein? Não. Deus tinha um propósito muito maior na vida de José. Ele não se deixou levar pelas influências lá no Egito, mesmo longe de todo mundo, ele continuou fazendo a vontade de Deus. Adiantou a Babilônia invadir Jerusalém e levar os cativos para a Babilônia e tentar tirar deles a fé? Não adiantou, meus irmãos, porque Daniel e seus amigos continuaram firmes e servindo a Jesus, porque Deus tinha um plano através daquelas pessoas. Não adiantou Herodes matar algumas crianças. Jesus nasceu, Jesus viveu, porque Deus tinha um propósito de que Jesus fosse até a cruz, por amor a mim e a você. Eu te pergunto, o que tem movido o seu coração hoje? O que te identifica? Como apenas mais uma pessoa neste mundo? Ou como um verdadeiro cristão? Em Antioquia, aqueles que serviam a Jesus foram chamados pela primeira vez como cristãos, porque as pessoas olharam para eles e disseram: estes que têm transformado o mundo chegaram até aqui. Já pensou alguém dizer sobre nós? Aqueles que servem o Deus vivo, o verdadeiro, aqueles que realmente são movidos pelo amor de Cristo, chegaram até nós. Ah, irmãos, existem muitos povos, muitas pessoas que ainda precisam ouvir desta mensagem que transforma e que muda realidades. E quem é que vai? É eu e você. Como nós vamos? Eu não sei, porque Deus pode usar um de uma forma, outro de outra forma e outro de outra forma. O certo é que no reino de Deus todos entram em campo. No reino de Deus não existe espaço para ficar na arquibancada, aplaudindo e vaiando, porque quem vai para a arquibancada não tem compromisso com a partida. Você já viu como que é? Ele vai ou ele aplaude? Não, no reino de Deus todo mundo entra em campo, todo mundo precisa estar orando, todo mundo precisa estar envolvido, todo mundo precisa entender a palavra, todo mundo tem que participar de alguma forma, para que o evangelho continue sendo anunciado e Cristo sendo glorificado. Que nós sejamos movidos pelo amor de Cristo a glorificar ao nosso Deus, com os nossos olhos, com o nosso coração, naquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro. A palavra de Deus nos diz que se nossa esperança, se a nossa expectativa, se o nosso coração, se a nossa motivação está nas coisas deste mundo, nós somos os mais infelizes. Você quer ser infeliz? Você quer viver como infeliz?
Creio que não. Então vamos ser movidos pelo amor de Cristo em prol dos outros. Vamos levar outros a conhecer a Jesus. Vamos participar daquilo que Deus está fazendo. E Deus está fazendo coisas grandiosas, meus irmãos. Deus está fazendo coisas grandiosas. A Síria é um dos países de grande perseguição ao Evangelho. Na Guerra da Síria 2012, existia em torno de 1.000 crentes na Síria. 2012, 1.000 crentes na Síria. Só a igreja secreta hoje na Síria tem mais de 100.000 crentes. Em plena guerra, em plena perseguição, a igreja cresceu. Sabe o que me parece olhando para isso? Me parece que o melhor missionário é o Estado Islâmico. Me parece que o melhor missionário é o Estado Islâmico. A igreja está crescendo. A igreja do Senhor Jesus está avançando. E certamente há perseguição, porque há crentes buscando servir Jesus. Eu e você precisamos nos envolver com isso. Nós precisamos estar enviando mais missionários. Nós precisamos orar mais pelos missionários. E de repente Deus está chamando eu ou você para irmos também fazer algo. Nos envolvermos de alguma forma. Não só contribuir quando tem uma oferta missionária, quando tem um chamativo aqui da igreja. E graças a Deus que essa igreja sempre se envolve nas causas. E é muito importante isso, e o Senhor Jesus é glorificado nisso. Mas quem sabe Deus está te chamando para se envolver de uma forma ainda maior. E quem sabe você vai assumir um compromisso de orar por um missionário, de orar por um povo, por uma nação. Existem ainda alguns que não ouviram de Jesus, existem alguns que ainda não têm presença de missionário. E nós precisamos participar disso. E nós precisamos ser missionários aqui. Onde você estiver, seja missionário. Lá no seu trabalho, na sua função. Existem várias oportunidades de pregar o Evangelho, de servir ao Senhor e à igreja do Senhor Jesus. Que a gente não se cale, meus irmãos, mas que nós sejamos movidos pelo amor do Senhor a cada dia e a cada momento. A palavra de Deus nos diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. É de quase todos, mas não é de todos. Sabe o que falta para esse todos? Qual a diferença? Somos nós. Senão Jesus ia falar, o amor de todos vai se esfriar. Mas Jesus disse que o amor de quase todos é porque existe nós que devemos realmente amar a Deus e amar as pessoas. Curve sua